Você já sentiu o peso de um silêncio tão profundo que parecia sufocar a sua alma? Já esteve momentos nos quais a dor era tão intensa, a confusão tão grande, que mesmo ao tentar orar não conseguiu formar uma única frase? Talvez você tenha apenas fechado os olhos, suspirado, e lágrimas escorreram pelo rosto sem que nenhuma palavra saísse da sua boca. Esse é um lugar espiritual que muitos de nós conhecemos bem. Um lugar onde a alma geme, mas a voz se cala. E é exatamente aqui que entra o segredo das orações silenciosas que Charles Spurgeon revelou em seus sermões. O silêncio diante de Deus pode ser mais poderoso do que 1000 discursos, porque o Senhor conhece cada batida do coração, cada lágrima que cai, cada suspiro que não consegue se transformar em frase. Quantas vezes você já se viu nesse estado? Você entra em seu quarto, fecha a porta, se ajoelha, mas não consegue falar nada. Os pensamentos estão embaralhados, o coração está ferido, a mente está sobrecarregada. A sensação é de que a oração não vai sair. E, ao mesmo tempo, surge a dúvida: será que Deus me ouve, mesmo assim? Será que Ele entende esse silêncio pesado? Será que meu gemido tem valor diante dele? A resposta, segundo a palavra, é um sim retumbante. Romanos 8 versículo 26 nos diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até mesmo seu silêncio, até mesmo seu choro, até mesmo o suspiro que ninguém percebe, é transformado em oração diante do trono de Deus. Spurgeon costumava dizer que as orações mais doces muitas vezes não são faladas, mas gemidas. Ele reconhecia que a vida cristã não é feita apenas de vitórias visíveis e orações eloquentes, mas também de desertos silenciosos e lágrimas escondidas. Ele pregava para pessoas que viviam dores profundas, mães que perderam filhos, trabalhadores explorados, homens doentes em uma época em que a medicina era limitada. E para todos eles, sua mensagem era clara: Deus não está distante do sofrimento. Ele está mais perto do que nunca, ouvindo até mesmo aquilo que você não consegue dizer. Talvez você esteja atravessando uma crise financeira que tira seu sono todas as noites. As contas se acumulam, o salário não dá, a ansiedade cresce. Talvez você viva uma batalha em seu lar, com discussões, afastamento e até pensamentos de desistência. Talvez sua luta seja interna, depressão, ansiedade, medo constante do futuro. Em todas essas situações, quando a dor cala sua boca, Deus ouve o seu coração. O inimigo tenta soprar mentiras, dizendo que você está sozinho, que seu silêncio é vazio, que sua oração não passa do teto. Mas a verdade do reino é que o silêncio cheio de lágrimas é mais barulhento no céu do que qualquer palavra bonita. A Bíblia nos mostra isso em histórias marcantes. Ana, estéril, em 1 Samuel 1 versículo 13, movia apenas os lábios, sem som algum, e ainda assim sua oração foi ouvida, e Deus lhe deu um filho. Davi, em seus salmos, dizia que o Senhor conhecia até mesmo o gemido do seu coração. Jesus, no Getsêmani, não fez discursos longos, ele apenas clamou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa curta oração, feita com lágrimas e sangue, mudou a história da humanidade. O silêncio, os suspiros, o choro, todos são formas de oração que tocam o coração do Pai. O mundo pode até desprezar sua fraqueza. O mundo olha e diz: você não tem fé, porque não consegue orar alto, porque não tem palavras bonitas. Mas no reino de Deus, a lógica é outra. O reino valoriza a sinceridade, não a performance. A fé não se mede pela quantidade de frases ditas, mas pela intensidade da entrega. O mundo diz que silêncio é abandono, mas o reino revela que silêncio é confiança. Porque só alguém que confia muito pode simplesmente se calar diante de Deus e deixar que Ele faça a tradução do coração. E aqui está uma verdade que pode transformar a sua perspectiva. Suas lágrimas são entendidas no céu como linguagem espiritual. O Salmo 56 versículo 8 diz que Deus recolhe cada lágrima em seu odre. Nada do que você sente é desperdiçado.
Nenhum gemido é ignorado. Nenhum silêncio é vazio. Cada emoção é registrada diante do trono do Pai, que é cheio de compaixão. Essa é a beleza das orações silenciosas. Elas nos lembram que não precisamos impressionar a Deus, precisamos apenas ser verdadeiros. Spurgeon dizia: os gemidos que não podem ser expressos são muitas vezes orações que não podem ser recusadas. Isso significa que a oração que você pensa ser fraca, na verdade, é poderosa. A oração que você acha insignificante, na verdade, é irresistível aos ouvidos de Deus. O silêncio que você considera abandono, na verdade, é encontro. Esse é o segredo escondido que poucos entendem. Não é a eloquência que move o coração de Deus, mas a sinceridade. Então, quando você estiver no seu quarto, sem forças para falar, não desanime. Fique em silêncio diante de Deus. Respire fundo, deixe as lágrimas caírem, entregue os pensamentos confusos. O Espírito Santo está ali, traduzindo cada detalhe. Essa é a intercessão divina em ação. Esse é o segredo do poder das orações silenciosas. Mas talvez você se pergunte, se Deus já sabe de tudo, por que Ele dá tanto valor a esses gemidos silenciosos? A resposta está no coração do Pai. Ele não busca apenas informações, Ele busca relacionamento. Ele não precisa ouvir suas palavras para saber o que você sente, mas quando você se coloca em sua presença, mesmo em silêncio, você está reconhecendo que não pode carregar tudo sozinho. Esse ato de entrega, mesmo sem voz, é uma confissão de fé. É como dizer: Senhor, eu não sei como orar, não sei o que falar, mas eu confio que Tu entendes o meu coração. E esse gesto simples tem um poder enorme no mundo espiritual. Spurgeon lembrava que a oração não é para informar a Deus, mas para nos transformar diante dele. Quando você se ajoelha em silêncio, algo acontece dentro de você. Seu coração se aquieta, sua mente se rende, sua fé se fortalece. O silêncio se torna espaço para que a voz de Deus seja ouvida. Quantas vezes, em meio a lágrimas silenciosas, não sentimos uma paz inexplicável tomando conta? Isso não vem de nós, mas é o próprio Espírito Consolador que nos envolve. Muitas pessoas pensam que precisam encher a oração de palavras bonitas, quase como se fosse um discurso para convencer Deus a agir. Mas a verdade é que o Pai não está atrás de discursos, Ele busca autenticidade. Tozer, outro grande homem de Deus, dizia que o que importa na oração não é a eloquência, mas a realidade da comunhão com Deus. Se você consegue apenas chorar na presença do Senhor, isso é suficiente. Se você só consegue suspirar, isso é oração. Se você apenas fecha os olhos e permanece em silêncio, isso é uma entrega que Deus valoriza. E aqui está um passo prático que pode mudar sua vida espiritual. Quando não souber o que falar, leia a palavra em voz baixa ou até apenas em silêncio. Deixe que ela ore por você. Por exemplo, o Salmo 34, que diz: Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Leia uma vez, 2 vezes, deixe essas palavras entrarem em você como uma oração emprestada. O mesmo pode ser feito com o Salmo 23, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você não precisa inventar frases, a Bíblia já está cheia delas. Cada verso é um convite para transformar silêncio em clamor. Além disso, estabeleça pequenos atos de confiança. Quando acordar, coloque a mão sobre o peito e diga: Senhor, Tu sabes o que está aqui dentro, mesmo sem eu falar. Ao deitar, agradeça em silêncio pelo dia, mesmo que tenha sido difícil. Durante a semana, escolha um hino ou uma música que fale de esperança e cante, mesmo em lágrimas. Cada um desses gestos se torna uma oração silenciosa, um elo que conecta sua fraqueza ao poder de Deus. E não podemos esquecer o clímax espiritual, o momento em que o silêncio se transforma em guerra. Sim, porque o inimigo tenta usar o silêncio para plantar mentiras. Ele diz que Deus não se importa, que você está sozinho, que sua oração não vale nada. Mas no instante em que você declara, mesmo sem palavras, que confia em Deus, o silêncio se torna um grito de vitória.
A intercessão do Espírito Santo ecoa nos céus. É nesse momento que você pode, em espírito, proclamar frases de fé. Todo o deserto da minha vida será transformado em campo de milagre. Toda lágrima será acolhida pelo Senhor. Todo silêncio será preenchido com a presença de Deus. Imagine essa cena, você, de joelhos, sem forças para falar, mas o céu inteiro em movimento. Anjos ao redor, o Espírito intercedendo, o Pai ouvindo com amor da sua alma. O que parecia fraqueza se torna sua maior força. O que parecia silêncio se torna um barulho no trono da graça. Esse é o segredo que Spurgeon queria que todos entendessem. Deus não despreza orações silenciosas, Ele as valoriza de forma especial. E quando olhamos para Jesus, vemos o maior exemplo. No Getsemane, Ele não fez discursos longos. Ele simplesmente disse: Pai, seja feita a tua vontade. Palavras curtas, carregadas de entrega. Ali, o céu se abriu para cumprir o maior plano de salvação da história. Isso nos ensina que não é a quantidade, mas a entrega que importa. Sua oração silenciosa tem o mesmo poder, porque não é você quem a sustenta, é o Espírito Santo que a leva até o Pai. Por isso, não se culpe se não consegue orar como gostaria. Não se compare com pessoas que falam bonito nas igrejas ou que sabem citar versículos de cor. Deus não está impressionado com palavras, Ele se move pela fé. E a fé pode se expressar em lágrimas, em gemidos, em silêncio. A fé é a confiança de que Ele está ali, mesmo quando você não fala nada. Então, ao terminar este momento, quero que você guarde uma verdade no coração. Deus está perto de você, mesmo no silêncio. Ele ouve cada lágrima, entende cada suspiro, recolhe cada emoção. O silêncio não é abandono, é encontro. O silêncio não é vazio, é oração. O silêncio não é fraqueza, é entrega. Hoje você pode sair daqui com a certeza de que suas orações silenciosas são preciosas diante de Deus. E eu quero te convidar a fazer um ato de fé agora. Escreva nos comentários: eu creio que Deus está comigo. Declare isso em sua vida. Faça dessa frase a sua bandeira. Porque, no fim, esse é o segredo. Não importa se sua oração é falada ou silenciosa, ela sempre chega ao trono da graça. E o Pai, que te ama, responde no tempo certo, do jeito certo, com amor perfeito.